Monsenhor João Cladias, ele transmite para nós esta fidelidade à Igreja. Está sempre com estes olhos voltados para as coisas da Igreja, as necessidades da Igreja. Depois que o Papa chancelou essa obra, dos céus desceram torrentes e torrentes de graças. Como que uma ação do Espírito Santo sobre todas as nossas atividades. É como se a árvore tivesse um crescimento assim, da noite para o dia. Quer dizer, é uma graça que vem da união com o sucessor de Pedro, né? Começava assim uma nova vida para uma associação que nascia. Assim é a história de todas as ordens religiosas. Um homem recebe um carisma, a missão de mostrar aos homens uma nova maneira de conhecer, amar e servir a Deus. Depois de um certo tempo, como um ímã, esse homem vai atraindo outros que também são chamados a participar desse carisma. Essa obra vai crescendo. Aquela semente de fé torna-se uma grande árvore. E quando a Igreja constata que os frutos dessa árvore são bons, a Igreja oficializa, ela dá a sua bênção. Sede mensageiros do Evangelho, pela intercessão do coração imaculado de Maria, Nós, antes de sermos arautos do Evangelho, um grupo grande de pessoas, tanto rapazes, como homens, como mulheres também, pertencíamos à Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima. Ajudávamos, animávamos a liturgia em diversas paróquias, nós estudávamos a doutrina da Igreja Católica. Levávamos uma vida comunitária, uma vida de orações, de estudos, também de trabalhos apostólicos em várias regiões daqui da cidade de São Paulo. Mas de uma forma, vamos dizer assim, acanhada, de uma forma tímida. Naquele tempo, o senhor João Clá, ele queria muito buscar uma aprovação da Igreja. Uma obra que já era da Igreja, mas que não tinha essa aprovação pontifícia. E o Monsenhor sempre dizia, olha, não fazem ideia, mas quando forem aprovados definitivamente pela Igreja, vão sentir uma força, uma energia, porque quem estará atuando no momento, quando fizerem um apostolado, quando estiverem visitando um lar, uma família, quem estará atuando é o próprio Espírito Santo, é a própria Igreja. E foi o que se deu. Monsenhor levou o desejo de receber essa aprovação até o Vaticano, foi estudado. Foram mais de 60 bispos no mundo inteiro, entre eles cardeais, arcebispos e bispos, que recomendavam a aprovação pontifícia dos arautos do Evangelho. E foi no dia 22 de fevereiro de 2001 que Sua Santidade, o Papa João Paulo II, fez descer as bênçãos da Igreja sobre os arautos do Evangelho. Nós sabíamos que receber a aprovação do Papa não era apenas um ato jurídico. Então, uma vez que os arautos do Evangelho foram ligados pelas santas mãos do Santo Padre ao céu, veio daí grande número de graças. Então, foi uma torrente de graças, o que propiciou uma expansão enorme que os arautos do Evangelho tiveram, não só aqui no Brasil, mas em várias outras partes do mundo. Mas era preciso organizar tudo isso, porque eram pedidos de todos os lados, querem a presença dos arautos na prefeitura, querem a presença dos arautos numa paróquia, querem a presença dos arautos no hospital, num asilo, enfim, numa comunidade do interior do Amazonas. Como fazer? Era necessário que esse carisma, que tem muitas facetas, fosse assistido, fosse auxiliado por inúmeros projetos para desenvolver esse apostolado imenso. Por exemplo, no apostolado do oratório, começou-se a se espalhar pelas paróquias. Nós estamos atualmente com cerca de 14.350 oratórios. Cada oratório percorre 30 famílias. Então, só no Brasil, nós temos 430 mil famílias que recebem o oratório. Isso tem sido motivo de um grande afervoramento dos fiéis, que eles são colocados
vamos dizer assim, junto de Nossa Senhora para rezar o rosário, para meditar sobre o Evangelho. Elas depois são facilmente aglutináveis para atividades paroquiais. Então, quando tem uma missa, uma celebração, a campanha do apostolado do oratório leva à igreja, leva à paróquia os seus membros, e com isso se pode desenvolver um trabalho de muito mais profundidade também na linha da catequese, na linha do aprimoramento religioso daqueles que fazem parte da campanha do oratório. Foi uma ideia explícita do Monsenhor João Clá. Ele dizia que nós precisávamos ter um tipo de trabalho que pudesse auxiliar nas paróquias, que pudesse auxiliar um pouco mais os párocos, e o resultado foi estupendo. Nós temos o oratório presente em cerca de 26% das paróquias do Brasil. Se quiser, do Prato ao Amazonas, do mar às Cordilheiras, nós vemos a presença do apostolado do oratório. São milhares e milhares de famílias que recebem o oratório de Nossa Senhora de Fátima todos os dias em suas casas. Ocasião essa para reunir a família em oração. É a luz que entra dentro de um lar, dentro de uma família, que ilumina os corações. É uma luz que ilumina as paróquias e que conduz, evidentemente, ao Salvador do mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo desses 10 anos, a campanha do Oratório de Nossa Senhora vem levando essa luz aos 78 países onde vivem os arautos do Evangelho. E é claro que a explicação desse desenvolvimento tão grande está nas bênçãos recebidas da Igreja no dia da aprovação pontifícia. Bênçãos que, desde então, vêm se multiplicando. Uma coisa que também marcou muito o início de todas as atividades dos arautos, logo após a aprovação pontifícia, foi a elaboração da revista dos arautos. Exatamente com o impulso dado pelo Monsenhor João Clá, né? A orientação dele, a inspiração, ele supervisionou etapa por etapa o começo da revista, que tipo de artigos tinha que haver, né? Quais as sessões nós tínhamos que implantar. Continha todas as atividades dos arautos, também comentários ao Evangelho feitos pelo próprio Monsenhor João Clá. Nós temos a repercussão da Espanha, de padres que dizem que se inspiram nos artigos do Monsenhor para fazer suas homilias, né? O artigo do Monsenhor é o artigo principal da revista, depois da voz do Papa, obviamente. Depois histórias, depois também notícias de acontecimentos na igreja e no mundo inteiro. Nós estávamos acostumados ainda com quantias pequenas, né? Então não imaginávamos que ia chegar o que ia ser hoje. A tiragem mensal atualmente é em torno de 800 mil, sabe, no mundo inteiro. É o que o Papa João Paulo II pedia, que fosse feita uma nova evangelização. Com a expansão das atividades dos arautos do Evangelho, notou-se que alguns projetos de outras ordens religiosas já existentes na Igreja enfrentavam sérias dificuldades financeiras. Para auxiliar esses projetos, foi criado o Fundo Misericórdia. Foi criada por uma iniciativa específica do nosso fundador, o Monsenhor João Clá Dias, e ele realmente transmite esta sua fidelidade ao magistério romano, expressando não só nas múltiplas atividades dos arautos do Evangelho, mas também quando encontra um irmão, uma outra ordem religiosa, é uma outra instituição que tem um carisma diferente dos arautos do Evangelho, mas justamente está fazendo aquela evangelização, está trabalhando, está lutando pela Igreja Católica. Todas as pessoas que têm necessidade, ou instituições que têm necessidades, que o Fundo Misericórdia, ele financia esses projetos. Já são centenas de projetos que o Fundo Misericórdia dos Arautos do Evangelho pôde dar a sua ajuda. Vamos ajudar este irmão necessitado. Vamos justamente cumprir aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu como um preceito, ir e evangelizar toda a terra. Então, quando encontramos uma pessoa que pede uma ajuda, pede uma colaboração, evidentemente nós fazemos isso, atendemos com as nossas proporções, evidentemente, mas fazemos isso de coração. Em verdade vos digo, sempre que fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo fizestes. Guiado por estas palavras ditas por Jesus no Evangelho, o Fundo Misericórdia já beneficiou projetos em mais de 40 cidades, em todo o território nacional. Se nós podemos nos sentirmos úteis ao serviço da Santa Igreja, nós devemos tudo isso àquele que nos conduziu para isso, que é o Monsenhor João Clá. A ele nós devemos a existência de todo esse apostolado e todo esse apostolado que é levado adiante pelos arautos, sacerdotes ou não. Nós temos todo o lado da formação doutrinária,
da formação intelectual, filosófica, teológica que recebemos do Monsenhor. Mas eu acredito que mais do que a doutrina, ele nos dá o exemplo. Ele, para nós, é o exemplo vivo de como nós devemos proceder. Exemplo de virtude, exemplo de devoção à Nossa Senhora, exemplo de devoção ao Santíssimo Sacramento. Impressiona muito esse desejo de querer fazer bem aos outros. Fazer com que a pessoa cresça no amor de Deus, cresça na devoção à Nossa Senhora, ou seja, procurando que todos se santifiquem. Esse é o grande desejo dele. Então foi ele que, como verdadeiro pai, nos ensinou a amar a Igreja, nos ensinou a amar o Papa, nos ensinou a amar a Nossa Senhora, a Eucaristia. Ele fez questão que o Santíssimo Sacramento estivesse exposto às 24 horas do dia, justamente para incentivar, incrementar a devoção eucarística, porque é a razão de ser de todo o carisma dos arautos do Evangelho. Vive tudo aquilo que ele prega. E isso nós vemos na pessoa do Monsenhor João Clar. E o que ele faz, até hoje, não é senão fazer com que esse amor à Eucaristia, a Maria e ao Papa e à Igreja não faça senão crescer e se expanda e atinja ao mundo inteiro em todos os setores onde os arautos têm a sua atuação. Eu devo receber esse amor e devo querer que esse amor se distribua a todos e que ele depois então volte ao Pai. Aí está a verdadeira alegria.